Bom, eu trago uma frase: você é livre para fazer tudo aquilo que o Estado quiser, né? O advogado, ele é sempre induzido a contestar tudo, e o contador geralmente é o contrário, né? Ele tem que seguir as regras, principalmente porque muitas vezes ele também é responsabilizado por aqueles atos que ele escritura e tudo mais. E infelizmente a gente vive num estado muito grande, um estado muito forte, e que muitas vezes a gente não tem espaço para debater por diferença entre forças. Então, às vezes, a gente quer discutir algumas situações, só que se nós não nos respaldarmos, o Estado vem de forma unilateral, de forma muito pesada. Isso gera um certo conservadorismo nos empresários, uma certa insegurança em discutir principalmente questões tributárias. Bom, falar um pouco sobre a tese. A grande maioria de vocês aqui são contadores, são da área, então eu acho que não precisa entrar em pormenores. A tese em si, ela não discute a questão da bitributação. Ela discute uma questão da interpretação de faturamento bruto. Então, muita gente tem dizendo que essa tese vai repercutir em várias outras situações. Sim, ela vai repercutir em algumas. Entretanto, recentemente, a gente também teve uma decisão do STF dizendo que não poderia excluir o ICMS da base da CPRB. Por quê? A questão ela é optativa, né? Já foi obrigatória, hoje não mais. Então, como não é uma questão de bitributação e sim interpretativa, quando você tem a opção de ir pelaquela questão tributária ou não, então o STF já definiu que não poderia ser excluído. A tese em questão é justamente a questão da incidência de uma questão que não seria renda da empresa, né? Embora faça parte da nota fiscal, do faturamento, não seria receita bruta da empresa, e por isso ela deveria ser excluída do PIS e COFINS. Temos, via de regra, aí, dentro do Estado de São Paulo, o ICMS de 18%, então a gente teria uma redução de aproximadamente 18% dentro da base de cálculo. Empresas do lucro real sobre 9,25%, lucro presumido 3,65%. Bom, o julgamento definitivo deu em 13 de maio desse ano. Essa tese, ela não é nada nova, na verdade ela é discutida há mais de 20 anos, desde que começou a forma como é feito o PIS e COFINS, já tem essa tese em questão. A primeira decisão favorável a favor do contribuinte foi em torno de 5 anos atrás, foi uma decisão pontual, sem repercussão geral. Em 15 de março de 2017, nós tivemos a primeira decisão com repercussão geral, onde a tese ganhou força, várias entidades de classe, empresas passaram a discutir essa ação, passaram a distribuir com mais força essas teses, saiu de vários noticiários, principalmente a questão da Magalu, que economizou 200 e poucos milhões de reais, teria de crédito, né, para restituir esse valor, e essa tese ganhou força. E agora, em 13 de maio, pacificou definitivamente com relação à modulação de efeito, com relação aos embargos, qual é o ICMS que deve ser excluído ou não, enfim. Qual o efeito financeiro? Por que desde a primeira decisão, em 2017, já tinha ficado bastante claro, quem leu o acórdão completo, de que o ICMS a ser excluído seria todo o ICMS, seria aquele destacado na nota. Porém, ainda houveram embargos, houveram discussões de modulação de efeito. Principalmente na questão da modulação de efeito, a gente tem um princípio no direito que é: o juiz não pode julgar nada que não foi pedido. A modulação de efeito nunca foi discutida durante o processo. Aí, depois de uma decisão do STF, eles fizeram um embargo discutindo uma modulação, não é o tempo para isso, e ainda assim foi discutido. E por que eles quiseram tanto discutir isso? Bom, segundo o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, isso vai refletir em 485 bilhões de reais para o fisco. Isso já considerando a modulação do efeito. Então, vocês imaginam aí as empresas que entraram logo em seguida, que teriam eventualmente aí 5 anos a mais, quanto isso refletiria para o fisco. O efeito disso: empresas do lucro real teriam uma economia de até 1,6% do faturamento, e do lucro ficou lucro real dobrado ali, e do lucro presumido 0,66. Por que até? A gente tem algumas situações onde alguns produtos não têm incidência de ICMS, ou então o PIS e COFINS é monofásico, se for revenda, não tem a incidência do ICMS no PIS e COFINS, então esses números não são absolutos, seria o número limite de crédito, tá bom? Bom,
como ficou a decisão? Para aquelas empresas que entraram até 15 de março de 2017, poderão restituir 5 anos antes da propositura da ação. Se a empresa entrou em 2016 até 2011, 2015 até 2010, e se ela entrou até a data do dia 15 de março, ela pode restituir. A partir do dia 16, aí ela pode restituir só até o dia 16 mesmo. Então não vai ter retroagir. Se eu entrar hoje, até o dia 16, entrou no passado, até o dia 16, eu coloquei aqui um asterisco com algumas ressalvas, porque tiveram ações que entraram após o 15 de março e elas tiveram um trânsito em julgado muito rápido. Esses casos devem ser analisados pontualmente por questões técnicas, jurídicas, se cabe rescisória, se não cabe, se o tribunal vai discutir essa questão que já tem o trânsito em julgado ou não, mas via de regra, essas são as datas. Questões relevantes. Quem se beneficia? Qualquer empresário não optante do Simples Nacional, claro que pague o ICMS, o PIS e a COFINS dentro da mesma cadeia de produtos. Como havia dito lá atrás, empresas de revenda com produtos monofásicos não enquadra, empresa com alíquota zero não enquadra. Substituição tributária é uma questão controvertida, tem que ver muito a decisão da ação, se está embutida ou não, tem que ver em qual cadeia produtiva a empresa se encontra. Por exemplo, uma indústria, que ela é a fonte, na verdade, ela não paga a ST, ela só recolhe. Então, essa não poderia ter excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, até porque não há incidência. Já no caso da revenda, por mais que não tenha o ICMS na saída, ele já está embutido no preço. Então, há a incidência. O que o tribunal diz com relação a isso? Na decisão dos embargos, o STF foi colocado que não era discutido a questão da ST, pontualmente como ST, ICMS como um todo, que essa questão de substituição tributária deveria ser resolvida pelo STJ. O STJ não pacificou e disse que aguardaria a decisão do STF. Então, nós não temos uma pacificação com relação a ST. Danilo, e aí? Meu cliente pode usar ou não? Depende da ação, precisa ser analisado a ação, se deixa claro que é todo o ICMS, ou se fala ICMS destacado na nota. Então, tem que ver como é essa decisão para evitar problemas futuros. Preciso de ação? Sim, por quê? O STF ele deu o seu posicionamento, ele pacificou com relação à tese, porém ainda nem foi publicado o julgamento desses embargos. Após a publicação dos embargos, a PGR vai fazer ali uma manifestação com relação a isso, vai publicar ali, e vai depender ao fisco acolher essa orientação integralmente ou parcialmente. Por questões de segurança do cliente, a gente orienta que ainda tem ação, justamente porque, se você fizer essa utilização, ou mesmo a suspensão, ela não é retirada ainda da base de cálculo, não é remudado o cálculo. Ainda é necessário fazer a suspensão por meio de ajuste na EFD. Então, o fisco ainda vendo esse ajuste dentro do seu cliente, ele pode entender que isso não está pacificado, que ele não tem a garantia consolidada dessa alteração, ele pode caçar a CND. Então, a gente pode acabar trazendo problemas para o cliente. Então, ainda é necessário, porém, eu acredito que mais alguns meses já tenha pacificado. A Associação Comercial entrou com ação nesse ano, então nós poderíamos retroagir aqui em Penápolis até a data de 2017, e a pessoa que não é associada, ela pode aderir? Como se trata de um mandado de segurança, é uma ação declaratória de direito. Ela poderia ainda se associar e fazer parte dessa ação. Por quê? Porque essa ação ainda não transitou em julgado, ela não tem a questão definitiva. Então, ainda seria possível. Eu trago mais uma frase aqui, de Ludwig von Mises, sou liberal. O progresso é precisamente aquilo não previsto pelas regras e regulamentos. A gente sabe que, muitas vezes, o Estado é quem atrapalha a empresa se desenvolver. É bastante comum hoje empresas que fazem meia nota ou que sonegam para tentar aí sobreviver à alta carga tributária. Eu, como advogado tributarista, como liberal, me sinto na obrigação de trazer discussões tributárias, de tentar ajudar as empresas a, pelo menos, tentar se igualar ao Estado e sobreviver. Tá bom?
Obrigado. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Estou à disposição. Que quiserem procurar através da associação comercial também, contem comigo, tá bom? Obrigado. Danilo, nós agradecemos a sua presença nesse bate-papo conosco nessa manhã. Antes de eu convidar o João para fazer o encerramento, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Para esse evento, nós estamos tendo o apoio da Átila Tecnologia e Energia e também do Grupo Conceito Tecnologia, que cedeu, né, um apoio na estrutura, e no final o João vai fazer um sorteio para vocês também, ok? A Associação Comercial está à disposição de todos vocês. O João tem um recadinho referente a isso também, então eu vou convidá-lo para vir aqui. João, por favor. Bom, agradeço, em nome da diretoria, a presença de todo mundo. O evento é algo rápido, para não ocupar muito tempo de vocês, mas trazer informação. E, mais uma vez, deixar que a associação está parceira dos escritórios. Os que não são associados da associação, nós vamos associar gratuitamente, e os que já são, nós vamos isentar a mensalidade, tá bom? Então, os contadores os escritórios de contabilidade vão passar a ser associados da nossa associação, sem custo, tá bom? E quem já vai ser isento.